Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho. Estamos aqui no Bar Dallos Comida e Arte, no Centro de Natal, para mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Você sabe, o programa é totalmente interativo. Quem quiser assistir no Bar Dallos Comida e Arte pode vir para cá. Já tem gente aqui, assiste o programa comendo, bebendo, tomando uma sopa. Quem quiser assistir pelo meu perfil do Facebook, pode fazer perguntas, pode interagir. E como toda última sexta-feira, nós entrevistamos um médico. Na verdade, um médico que fez história da medicina, que tem trabalhos a mostrar, enfim, se confunde com a própria história da profissão. E no programa de hoje, como você já pode ver, doutor Jairo Lago, que tem muita história para contar e também é escritor, a quem eu vou saudar. Doutor Jairo Lago, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Pois não, eu estou à disposição da Vossa Senhoria para responder o que for preciso e necessário, desde que eu me lembro também. Né? Pelo que a gente estava conversando aqui, o senhor vai lembrar. Vou fazer velhos lembretes e também dizer, agradecer a nossa equipe. O programa tem produção e filmagem de José Agro, assistência de produção em mídias sociais de Natália Chagas e o apoio logístico de Lula Belmont no Bar Dallos Comida e Arte. Vou repetir, você pode fazer perguntas para o Dr. Jairo, pode fazer opiniões, o programa é totalmente interativo. Doutor Jairo, tem um monte de perguntas, um monte de curiosidade. Não, fica à vontade. Mas a tradição do programa é sempre perguntar sobre como a pessoa começou naquilo que ela é conhecida. No seu caso, medicina. Fala um pouquinho da sua infância. O senhor sempre quis ser médico, a família queria que o senhor fosse médico, o senhor era daqueles de ser curioso e fazer cirurgia em bichinho. Como é que era o senhor quando criança? Bom, eu nasci na Floriano Peixoto, onde já residia alguns médicos na minha infância, ali perto. Um deles, Dr. Aristófanes Jordão, quando eu já tinha meus 10 anos de idade, em 1953, já tinha naquela rua o Dr. Jordão e mais uns 2 ou 3 médicos, dos quais o Dr. Euclides Gurjão, pai de Glei Nogueira, foi nosso vizinho. Naquela época, Sérgio, tinha um detalhe. O equilíbrio social era mais ou menos ajustado. Porque, por exemplo, meu pai era vigia do porto, construiu o porto em 1934 como auxiliar de pedreiro. Nossa. Mas o nosso vizinho era o desembargador Oscar Homem de Siqueira. Sim. Vizinho era o doutor, um juiz de direito. Em frente à nossa casa morava um casal de alemães, depois da guerra, lógico. Ali morou a família Carrilho, de Luiz Carrilho. E convivi com aquela meninada daquela rua todinha. Na Floriano Peixoto, aqui em Petrópolis, né? Aqui em Petrópolis. Perto da A Rua nossa Seridó. casa era entre a Seridó e a Manuel Dantas. Sim. Então, todo aquele quadrilátero, Deodoro com Manuel Dantas, Nilo Peçanha com Praça Cívica e Floriano Peixoto, tudo aquilo ali, eu convivi ali com aquele colega, 25 anos ali, Nossa. até ir para Manaus. Sim. Então, eu conheço praticamente todas as histórias daquele quadrilátero. E a infância lá foi boa? Aquele trecho era bom para morar, né? Nós tínhamos o seguinte ali. Nós tínhamos um colégio quase vizinho, que era o 7 de setembro, antigamente, onde foi a UNP recentemente. Tínhamos o clube da ABB na Deodoro, Avenida Deodoro, e a ASEM, que era mais perto ainda da gente ali. Sim. Então, como menino daquela turma ali, a gente sempre estava brincando, correndo. Não sei se vocês sabem, mas aquela casa do General, que tem na Floriano Peixoto, Sim. Eu brinquei ali carregando barro para fazer minhas estradas para os meus carros de lata. Foi mesmo. Nossa. Estava em construção e muitas vezes me tiraram de dentro da construção com medo de um acidente. Não é porque eu carregava o barro, não. Nossa. Então eu vivi, foi uma infância pobre, mas muito feliz ali, muito, não foi pouco. Maravilha. Fiz grandes amizades, inclusive, quem morava em frente à nossa casa era José Maria Aires da Facex. Que eu consegui empurrá-lo, ele quebrar os 2 braços.
e passar um mês sem Você poder quebrou os fazer. 2 braços do Zé Maria? Brincando de Figueiredo da Tarzan, Facex? ele trepou-se numa árvore, eu puxei o galho, ele caiu e quebrou os 2 braços. Doutor Jairo, que é isso? Que é da minha idade, inclusive. Ele está com 81 anos também. Zé Maria, É. Já o entrevistei, gosto muito dele. gente boa. Sim. Pessoa excelente. Então eu convivi ali com muita gente que eu nunca imaginei na minha vida. Por exemplo, um dos nossos vizinhos era do Armazém Lamas na Ribeira, que era uma potência de Sim. material esportivo, na rua Doutor Barata. Tinha os Guerras, tinha o pessoal da esquina onde hoje é Previnat. Ali morava quem? A família Romano, de Mozart Romano, Sim. Garibaldi Romano, aquele pessoal antigo dali. Na outra esquina morava quem? José Santos, José Santos. o pai dele, Chico Porto, a mãe dele. Na outra esquina, ou seja, Floriano Peixoto com Seridó, morou um piloto civil casado com a filha de Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão. Nossa. Elísio o nome dele. Ali era uma casa antiga que eu tive a satisfação de, depois de muitos anos, botar um carimbo num projeto de uma casa ali, dos Montenegro, de Edgar Montenegro, quando trabalhei na prefeitura, em 1964, o prefeito era Agnello. Eu pus apenas o carimbo, eu era um estudante só, não podia assinar nada. Mas botei o carimbo na construção daquela casa de Edgar Montenegro, naquela esquina de rua. Nossa. Na esquina da Floriano Peixoto com o Manuel Dantas morava um empresário que tinha um cotonifício, onde hoje é o Portugal Center, chamado Santa Lígia, cotonifício Santa Lígia. Era um português chamado Manuel Ribeiro, que hoje é um edifício suntuoso que tem lá. Exatamente. Aquela casa sempre foi muito grande e brinquei muito ali com os filhos dele. Gustavo, que é bioquímico, do Alexander Fleming, e outros que frequentavam aquela área por ali. Foi minha infância feliz, então. Não, Brincadeira eu do quê? jogava minha bolinha Futebol? de meia, feito com, você vai ver, feito com pano velho, meia velho dos meus irmãos mais velhos, que eu vou repetir, eu sou o caçula de 16. Ah, é? Vamos falar sobre isso. O mais velho nasceu em 1917, não tinha nem terminado a Seus guerra. pais tiveram 16 filhos. Mamãe teve 16 gestações, Sim. você só vai ver 14 aqui, Sim. mas eu errei. Tá. Das 16 gestações, ela teve alguns abortos, mas conseguiu casar com 14 anos, enviuvou com os 22, mas já tinha tido 8 filhos. Nossa. Casou com meu pai, que era vigia do porto, já era vigia, tinha terminado a construção do porto de Natal, e papai era vigia, oriundo de Afonso Bezerra, e veio para cá em 1928. Em 34, quando começou a construção, Sim. chefiada por Hidalbrando Góes, que é o nome daquela rua ali, era um engenheiro que construiu o porto. Sim. Depois de terminada a construção do porto, aproveitaram alguns trabalhadores. Papai era um agricultor forte, de estatura média, não era do meu tamanho. E ficou como vigia até meus 15 anos de idade. E casou com minha mãe e moravam ali no canto do mangue, ali, naquelas peixarias por ali. Quando casou com minha mãe teve mais 8 filhos. 8 do primeiro casamento e 8 E 8 do do segundo. Com Só que seu pai. morria muito pequenininho. Eu mesmo tive difteria. E quem me tratou foi o doutor Silvino Lamartine, que era do Hospital Infantil. O Hospital Infantil foi fundado em 1927. Eu nasci em 43 e quando tinha 6 anos, mais ou menos, eu tive difteria. Comumente conhecido como Obrigado, Krupp, Luiz. né? Krupp. Sim. E escapei. Sim. Quando eu pensei que não, comecei a trabalhar com 10 anos. 10 anos de idade. Papai tem um armazém de material de construção na Ribeira,
no beco da estação, exatamente atrás daquela escola de contabilidade de professor Ulisses de Góes ali. Não tem uma caixa econômica na esquina? Isso. O Ulisses de Góes é um pouquinho para cá. Isso. Ali eu trabalhei uns 5 anos, com cal, tijolo, material de segunda, terceira categoria, geralmente coisa artesanal, pincel de pintar parede. Nossa. Eu comecei quebrando pedra lá para encher uma lata de querosene da marca Jacaré e vendia por 50 centavos a lata de brita, eu chamava brita, que eu deixava desse tamanho as pedrinhas. Sem nenhum equipamento de segurança, sem nenhum EPI. Nossa. Nunca caiu uma fagulha no olho, na boca, no nariz, nunca tive nada, mas trabalhei ali. Quando eu saí de lá, fui o quê? Trabalhar com o filho de Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão, Sérgio Severo. O nome do balão, Augusto, né? Isso. Ali eu vendi o quê? Máquina de escrever Hamilton. Como eu trabalhava só no salão da loja, todo sábado eu tinha que lavar o salão da loja para na segunda-feira estar bem arrumadinho, com um escovão, com a latinha com água, sabão. E assim foi minha vida de infância. Não tenho o que reclamar não, foi muito boa, aprendi muito. Estava conversando aqui com o doutor Geraldo que quando eu me aposentei do Estado, eu tinha 60 anos de trabalho aqui, somando exército. O Banco, Comércio e Indústria de Minas Gerais, onde eu trabalhei na Frei Miguelinho com Tavares de Lira, número 57. Nossa. E a loja do filho de Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão, era número 94 na Doutor Barata. Essa outra era na Frei Miguelinho. Eu me dei o trabalho de um dia desse, na Ribeira, pedi para entrar na loja, que agora é uma serralharia, né? E pedi para olhar a loja por dentro. Ele disse, por que o senhor está fazendo isso? Que eu trabalhei, lavei esse chão aqui, amigo. Nossa. Aí andei dentro da loja, tá vendo? Isso aqui era o escritório, aqui eu vendia minhas máquinas, vendia cadeira, móvel de escritório. Lembrando de tudo, né? Lembrando Nostalgia. de tudo. Né? Aquele reprodução na época de cópia era no... Mimeógrafo? Mimeógrafo Foi depois. Muito moderno. Era uma coisa álcool. Você botava álcool, botava coisa em cima. Mimeógrafo é agora, recentemente. E as máquinas eu vendia da seguinte maneira. Para provar que era boa, Sim. eu fazia questão de tirar a tampa da máquina Hamilton, mandar você subir para ver que o material era bom. Se quebrasse, era responsabilidade nossa, da firma. Era o que eu fazia. E nos sábados, eu ia para a feira do Alecrim vender essas mesmas máquinas com catálogo nas lojas de secos e molhados, que estava correndo dinheiro. Né? Isso. Então, com 10 anos, eu já comecei a trabalhar. Quando eu fui vender essas máquinas e fui cobrador da loja, eu tinha um salário e recebia 1% de cada duplicata que eu recebia dos fregueses da loja, das pessoas, dos clientes. 1%. Esse 1% em cima da duplicata me ajudava o quê? Andar nos ônibus de Natal, rodava Natal todinho. Aí quem me recebia geralmente era o cachorro latindo, era o gato querendo me assunhar, era o cidadão que às vezes eu não pago hoje não, e se vier amanhã eu não pago mais de jeito nenhum. Ai, meu Tudo Deus. bem. Isso é da vida, né? É da vida. Então eu aprendi um pouquinho de comércio, aprendi um pouquinho de vender as coisas. Sei que se você for bem tratado na loja, você compra até mais caro. Isso. Agora, se for maltratado, você Mas não não volta volta, mais lá. não volta. Não volta, acabou. E fui estudar onde? Em Maria Dourado, que era uma escolinha que tinha na Floriano Peixoto. Depois estudei, não sei se vocês conhecem, um escritório de prospecção de terreno para a construção do Dr. Pinho. Floriano Peixoto com Cordeiro de Farias, lá embaixo.
Boa noite. Boa noite. Me faça um favor, se você achar que eu estou me estirando muito numa pergunta dessa, Não, você não. vê que eu paro. Não, quero que continue. Eu não quero também atrapalhar Isso tá... seus horários, não. A sua história, doutor Jair, tá a história de Natal, a história do bairro. Obrigado. Pode continuar. Então, quem morava vizinho onde é o 294 hoje, doutor Irã Diogo Fernandes, na casa número 280, como era na mesma imediação da nossa na Floriana, a nossa também era 280. E vizinho morava quem? A família Alves. Liquinha Alves Sim. e Nezinho Alves, pai de Aloysio. Esses meninos tudinho. Então eu tive a oportunidade de conhecer muita gente ali que eu nunca pensei na minha vida. A Rádio Poti, Sim. assisti muito show da Rádio Poti, trepado no muro do saneamento que tinha ali. E quando tentava entrar sem pagar e me escondia, me botavam para fora. Menino, cadê seu ingresso? Ah, eu esqueci para fora. Vai fora. Mas tudo bem. Mas conheci figuras exponenciais da música popular brasileira. Ali eu conheci ensaiando Luiz Gonzaga, Chico Alves, que era mais, meu Deus, Altamiro Carrilho. Eu era pequeno, eu não tinha ideia do valor daquele importância, povo. Não, né? tinha não, da importância. Até porque alguns estavam começando, né? Alguns não eram Começando, famosos. mas olha, Zé Gonzaga, Luiz Gonzaga, e tinha a equipe da Rádio Poti, que era Aguinaldo Raiol, Sim. Marli Raiol, Sim. Isaltina Fonseca. Tinha o conjunto naquele tempo era regional, não era conjunto de música. Regional Era regional. Que tinha até o regional sonoroso. Tinha o regional, que era formado por uma pessoa que tocava violão, outra tocava acordeon, outra sei que lá. Bom, os programas antigos da Rádio Poti, de Gená Vanderlei, que depois de muitos anos morreu num acidente aqui, perto da igreja Santa Terezinha. Nossa. Então minha vida ali foi uma vida assim, bem limitada pelas posses do meu pai, Sim. mas que eu extravasava com meus colegas na rua. Sim. Por exemplo, eu jogava descalço no 7 de setembro. Mas os filhos de Chico Porto, Jussier, Alvir, jogavam com um tênis chamado Cats, que eu nunca mais ouvi falar nisso. Na época era Cats, ele vinha até aqui, o maléolo, mais ou menos. Nem estouravam o pé, né? Quem joga descalço estoura mas dedão. tirava muito pelo das minhas pernas, né? Tirava muito pelo das minhas pernas. Aí quem tinha Cats? O filho de Pedro Maia, que era da esquina, que era sogro do doutor Eudir Moura. Então eu conhecia aquele povo todinho, sem ter... Sabe quem morou lá na esquina? Oriano de Almeida. Nossa. Que era da família do Romano e era o maior intérprete de Chopin naquela época. Sim. E é um ícone da música. Ícone. Então eu vivi uma vida ali muito interessante. Quem morou na minha rua? Lavoisier Maia, Vilma Maia, o General. Eu vi detalhes daquele movimento militar que você não tem ideia, não. Lá naquela rua. Muita história. De passar e ouvir conversas, ouvir decisões. Nossa. No dia que houve um movimento militar, eu estava vindo do cinema e me mandaram descer da calçada do General. Só tem que ir pela rua. A rua cheia de Não carro, podia passar pela calçada. Não podia, estava para ver que estava em reunião o General, Muricy, o General... Bom, toda a área militar do Rio Grande do Norte estava sediada naquela noite para discutir a demissão de João Goulart. E eu passei naquilo ali, rapaz. Quando eu cheguei em casa com meu irmão, Emanuel Lago, que é engenheiro, que está com 84 anos, por sinal. E eu disse, sabe o que a gente vai fazer, já que a confusão está grande? Vamos ouvir no nosso rádio, era um rádio Philips holandês, da década de 30, movido a aquelas válvulas de iodo, triodo, pentaiodo, que você tinha que ligar e esperar que esquentasse para poder ouvir alguma coisa e tentar sintonizar. Não era toda vez que você acertava, não. Aí eu vi todo aquele movimento
de 31 de março Nossa. até amanhecer o dia. General Mourão em Minas Gerais, Brizola no Rio Grande do Sul. E vocês no rádio? E a gente no rádio. Tudo bem, naquela época eu já estudava russo, já estudava alemão. Eu falo um pouco de alemão, um pouquinho nossa. mais falo. Vamos falar. Tem muita Você história. fala também, né? Não, alemão não falo não. Mas alemão, Só... né? Hã? Alemão, né? Alemão só sei... Galafó. Isso aí eu não sei, não. Sabe não? Tá. Mas tudo bem. Doutor Jairo, curiosidade agora. Diga. Até agora a medicina não entrou. O senhor falou que tinha médicos na Não, rua. porque Eu estou curioso em saber como é que o senhor... O senhor já está com 15, 16 anos. Aí como é que teve o estalo? Eu vou fazer medicina. Não, eu tive um problema estudantil na minha vida para angariar espaço nas escolas muito grande. Pelo fato de eu ter tido difteria, a minha vizinha, a nossa vizinha, dizia para a minha mãe, não deixa esse menino estudar antes dos 10 anos não, que ele pode ficar doido. Eu nunca ouvi falar nisso. Nossa. E nem adiantou muito, não foi, Geraldo? Quando minha mãe começou a me ensinar as letras, eu tinha 9 anos de idade. Nossa. Então, quando eu comecei a estudar, foi quase com 10. Quando eu entrei no Ateneu Norte Rio Grande do Sul, eu já tinha 15. Com 15 anos hoje, o menino já está fazendo vestibular, rapaz. Aí entrei no Ateneu em 58. Café Filho tinha construído aquele prédio fazia 2 anos, literalmente. E saí de lá em 64, quando terminei o científico. Sim. Como eu tinha muita dificuldade de acompanhar os ensinos, eu sempre fui muito franzino quando era pequeno. E meu apelido na cidade, na rua, era Caveirinha. Caveirinha? Era, porque eu era bem magrinho. Então eu trabalhava muito de dia, quando chegava no Ateneu à noite, estava quase dormindo já. Então o que eu assimilava era pouco. Caveirinha. Caveirinha. E comecei a estudar, conheci as primeiras letras com 9 anos de idade, doutor. Minha mãe era bordadeira, botava uma cartilha na época chamada cartilha do ABC, uma régua, e ali a gente ia... A régua era pra quê? Para você ficar inteligente na cabeça. Para você ficar inteligente. Um bem com a bebê, era uma reguada, lógico. Um bem com o baby e outra reguada. É didática, né? A régua é didática. Até era a arte entrando na cabeça. Era a arte entrando na cabeça. Em resumo, Obrigado. fiquei nessa pendência de estudante e trabalhando desde meus 10 anos, né, doutor? Sim, e trabalhando isso, paralelo. Trabalhando, que eu tinha irmão que estudava fora, e meu pai dizia, tem que ajudar. Mas isso aí, a curiosidade agora, o senhor falou que teve 8 irmãos do primeiro casamento, a sua mãe 8 do segundo. Quantos irmãos moravam com o senhor naquela época? A minha casa, quando eu me lembro daquela Sim. gente toda dentro de casa, parecia mais uma quadrilha, não era família não. Era menino pequeno, menino grande, menino médio. O meu irmão mais velho tinha 26 anos na minha frente. Nossa. Que eu só o conheci quando ele tinha 30. Então, para mim, era um senhor diferente isso, da família. Então, a nossa casa era uma brincadeira, que tinha meu pai, minha mãe, 2 estudantes do interior, 4 filhos grandes já, Sim. eu e minha irmã gêmea pequena. Ah, o senhor tem uma irmã gêmea, é isso. Mamãe encerrou com gêmeo. Isso, é que a gente conversou antes do Foi programa. quando o doutor disse que ia morrer ou a mãe ou um dos gêmeos. Por azar, escaparam todos os 3. Mas tudo bem. A minha mãe limitou-se na vida a cuidar de meninos. Sério? Todo ano Luiz? era um, né? Fazer menino. Fazer e cuidar. Era uma linha de produção Industrial. industrial, sim senhor. Todo ano ela tinha que ter um. Eu tinha sobrinha 5 anos mais velha do que eu. Assim, é. E tinha sobrinhos com 2, 3 anos na minha frente. Então lá em casa era uma brincadeira. E tinha 2 que estudavam, que vieram do interior. Um era jogador de sinuca profissional, já viu, né? O senhor tinha um irmão jogador de sinuca profissional? Não, um primo Ah, um que veio do primo. interior, Sim. profissional.
Então ele apostava e era uma luta, porque iam cobrar lá em casa o que ele tinha perdido na sinuca. Ah, meu Deus. E aí não tinha nada com isso. É. Segundo, a outra pessoa que estudava conosco fazia o favor de pegar o pop dos sapatos da minha mãe, cortar e fazer chinelo. Então era uma vida muito estapafúrdia. Não sei como é que sobreviveu, não. Não sei. Mas medicina, assim. Sim, eu quero ver voltando como à é que é história, medicina. aí Eu tô adorando a história. A Eu quero saber medicina- como é que o senhor resolveu ser médico. Eu não ia ser médico, Não. eu não queria ser médico. Queria ser o quê? Eu ia fazer antropologia física no Instituto de Antropologia, Por que antropologia? funcionava na Hebe da Fonseca ali. Mas por que antropologia? Porque eu sempre gostei, sempre fui muito curioso com história, geografia, pesquisas arqueológicas, esses negócios. Nossa. Aí cheguei a passar como estagiário, acho que 1 ano ali na Hebe da Fonseca, no Instituto de Antropologia do Rio Grande do Norte. E depois, quase 2 anos, aqui vizinho a Sociedade de Medicina, no Instituto Câmara Cascudo hoje. Sim. Nessa época, foi um avanço muito grande na antropologia do Rio Grande do Norte, porque estava no Instituto Novo, com recursos, e aquele grupo fazia pesquisa em Apodi, na Pedra do Lajeado, né? Aqui em Apodi. Isso, exatamente. Onde eu estive lá como curioso, depois de muitos anos. E vale a pena visitar. Vale a pena. Então, quando eu comecei a pensar em fazer antropologia, resolveu-se o seguinte: você faz vestibular para geografia para poder ter acesso ao instituto. A esposa do Dr. Zé Cabral de Carvalho, que era o diretor, antropólogo, fundador do instituto, anatomista e especializado em anatomia comparada. Um homem muito inteligente, com as opiniões muito firmes, decisões firmes, e o instituto crescendo. E aquilo me encantava muito. Eu estava vendo coisa ali que tinha milhões de anos, que eu nunca passava na minha cabeça, que eu ia ver na minha vida. Ele fez o seguinte: a esposa dele, a Dona Maria, uma senhora extremamente educada, resolveu me ensinar português por vestibular de geografia. E eu fui me entusiasmando com aquilo, até que um belo dia, por problemas pessoais, eu desisti da antropologia e resolvi fazer medicina, do dia para a noite. Nossa. A partir daí veio aquela gana de ser médico. Eu queria ser médico, nem que fosse por 1 mês, 2 meses, mas queria. Acabou. Nossa. Aí fiz o vestibular, não passei, 66. Fiz o segundo, aí vem aquela história. Tinham mudado o critério de aprovação. Sim. Esse grupo tinha média para entrar na faculdade, mas não tinha vaga. Mas não tinha vaga. É. Manaus tinha a faculdade criada há 2 anos, em 66. Ainda chamava-se UAM, que era a Universidade do Amazonas. Sim. E Dinarte Maris pegou esse povo todinho e levou para lá. Fez um acordo com o Ministério da Educação. Eu acho que era Java Passarinho, o ministro. Mas quem assinou o acordo foi Fávero. Sim. Obrigado. Favorino. Era o nome dele, do Sim, ministro do interino. ministro. E 2 colegas foram ao Rio de Janeiro, que o Senado ainda era no Monroy, Isso. no Rio. E assinaram lá o contrato e eu fui o indicado para levar toda essa documentação para Manaus. Nossa. Então, no mês de novembro de 68, por volta do dia 10, 12, eu fui para Manaus com a carta do Dr. Onofre Lopes aqui de recomendação. Carta essa elaborada por o Dr. Gomes de Lima, que foi depois reitor também. Nossa. Aí vai começar a história da turma de Manaus. não é Aí isso? nós fomos o seguinte: fiz uma relação dos que pretendiam ir Sim. no avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, 35. E outros ficaram por aqui, inclusive um colega que provavelmente você vai entrevistar, que é Marcelo Montoril. Foram na segunda etapa um grupo de mais 25, então nós tínhamos 60 lá 60. em Manaus.
Lá em Manaus começaram os nossos problemas de adaptação, que é tudo lá para nós era diferente. Sim. Manaus já era uma cidade bem maior do que Natal. Natal tem uns 250 mil habitantes, Manaus já tem a passagem dos 300. De Manaus, eu, Dr. Marcos Alfredo Queiroz do Amaral, de Macau, Antônio Carlos Duarte Cardoso, aqui de Natal, Vicente Justiniano Barbosa Neto, filho do desembargador Zacarias Cunha, e Clemêncio César Campos Cortez, fundamos a primeira república em Manaus. Nossa. Nome da república, Lei do Cão. Porque não existia um por todo e ninguém por ninguém. Não tinha esse negócio de um por todos, não. Você se virava. A ponto de como os recursos financeiros eram pouquinhos, de quem recebia daqui da família, você comprava 10 ovos, pegava um pincel atômico e botava Jairo Lago, Jairo, para ninguém comer o seu ovo. Os ovos tinham tinha o nome da pessoa. Um pacote de biscoito creme crack, botava uma plaquinha. Tinha 20 biscoitos, aí tem 15 biscoitos, por favor, não coma. Aí botava ali. Isso era a nossa vida no começo, né? Que maravilha. Doutor Jairo, já tem comentário aqui? Deixa eu ler aqui os comentários. Nós estamos aqui no Conversa de Botequim. Lívia Oliveira, poeta, escritor e procurador federal. Que memória! Eu ia comentar isso, viu? Que memória o senhor tem. José Delfino, médico que já foi entrevistado aqui faz um mês. Delfino foi aqui. Laguinho, tá aí com a flautinha? É, com a gaita, né? E o alemão, fluente ainda? Grande abraço, amigo velho. Aí. Grande. Valeu, Delfino. Literalmente foi meu professor no Hospital das Clínicas. Foi seu professor, Delfino? Ali era Hospital Miguel Couto. Sim. Depois que o doutor Onofre morreu, passou a ser Hospital Onofre Lopes. Onofre Lopes. Pronto, Mas, Delfino, daqui a pouco vai ter surpresa musical aqui, calma. Sobre o alemão a gente vai falar daqui a pouco também, isso aqui tá na pauta. E vamos continuar. Sim, aí em Manaus, eu tô curiosíssimo com mais histórias de Manaus. Aí em Manaus, vocês estudavam, dava tempo de fazer farra? Não, assim... qual estudante que não faz farra? Pronto, isso aí que eu quero saber. Com dinheiro ou sem dinheiro, arranja onde quiser. Faz fiado em bar, faz amizade com o dono de bar. Faz o que pode. Tem 4 raças ruins no mundo que eu conheço. Menino, estudante, velho aposentado. Não tem coisa pior do que isso não. Eu já estou no último estágio, né? Mas vamos para quando era o menino ruim estudante. Aí, em Manaus, primeira república fundada foi a nossa, Sim. Lei do Cão. Lei do Cão. Compramos no cemitério a um agenciador de defunto um esqueleto por 30 cruzeiros naquela época. Mas o cidadão ainda foi com uns pedaços de meia, um pouco de cabelo, uns pedaços de camisa. Que isso? Pegamos esses ossos, o corpo humano tem um pouquinho mais de 200 ossos, escovamos e lavamos um por um. E com pincel atômico eu coloquei Lei do Cão, para ninguém roubar os nossos ossos. Que isso? Quem nos vendeu intermediou a venda, a compra do esqueleto, foi Alex Halef, que morava aqui na Deodoro, perto do Colégio de Imaculada da Conceição, SIC. Então, nessa república, houve um lance muito curioso. Mais curioso que o esqueleto. Alguns começaram a ensinar nos colégios. Sim. Aí um ganhava um trocadinho aqui, o outro acolá. E de repente conseguimos contratar um auxiliar para nos ajudar em casa, na arrumação da casa, um pouquinho de comida. Tem que fazer um adendo. Nós passamos, nessa república, 4 meses almoçando no mercado público do bairro que a gente morava. Sim. O prato era muito variado. Todo dia era guisado e acabou-se. Guisado era variado. 4 meses comendo guisado. Você tinha 2 opções, sim ou não, para comer. Acabou. Aí, resultado, aquele guisado era servido com farofa, macarrão, feijão
e guaraná da região. Tinha 4 tipos de guaranás famosos no Amazonas. Baré, Magistral, Regente e eu acho que Tuxaua. Como Manaus é uma cidade de hábitos da época da borracha ainda, tinha fábrica de cerveja no estilo inglês lá. Só que a cerveja, pelo nome, eu lhe aconselho, se vir, não tome, não chegue perto dela não. Uma tal de XPTO, isso não é nome de cerveja. XPTO? XPTO. É. Mas era o que a gente podia usar. Mesmo assim, a gente usava. Era gelada, pelo menos? Era gelada, mas não era essa. Não era. E em cima dessa bodega, que a gente tomava as cervejinhas lá, tinha uma difusora ainda naquela época. Olha, vai fazer 60 anos. Que tinha aquelas bocas de alto-falante enormes. Sim. Na praça. Boca de ferro. Praça 14, que era o bairro que eu morava. E o sujeito gritava, o restaurante do papai, o restaurante mais famoso da cidade de Manaus. Porque lá você tem os pratos mais avariados da cidade. Mais avariados. Avariado. No meu livro eu não disse que era avariado, porque eu também vendi livro lá e não quis. Também não, Vai magoar. Que eu sei queira ou não, Manaus é a minha segunda mãe, se você não sabe. Se não fosse Manaus, eu tinha feito o que na minha vida? Sim. Ia vender máquina de novo, ia vender carro, quebrar pedra para encher uma lata de pedra? Não dá. E foram quantos anos em Manaus, doutor Jairo, no total? Foi mais de quase 7 anos. 7 anos. Porque quando eu terminei meu curso, eu fui convocado para o exército e me botaram na fronteira da Colômbia com o Peru. Quer dizer que de Manaus o senhor foi para a fronteira? Daqui para Manaus é 1 hora de diferença. O fuso lá é 1 hora a menos. Sim. Que meu livro está a mais, você vai notar isso. Sim. Quando você chegava em Belém, você ajustava seu relógio 1 hora para baixo. Quando você chegava em Manaus, quando você chegava em Belém, já era outro horário mais para dentro. São 2 horas até a fronteira. No Rio Javari que eu fiquei. Nossa. Alto Solimões, no Hospital da Guarnição de Tabatinga, que era o Hagute. E ali eu morei 1 ano. A experiência foi boa? Foi. Foi? Foi agora longe da família, naquele meio de mundo. Nossa. Eu fui casado para lá. Sim. Coincidentemente com uma colega de turma. O senhor casou em Manaus? Em Manaus. Tá. Casei em Manaus. Com uma manauara? Não, Norte Rio Grande de Angicos, colega de turma. Sim. Quase vários colegas casaram na turma. Marcelo Montoril casou com Dione Alecrim. Eu casei com Graça Costa de Angicos. Sim. Dos Trindade. Então aquela migração gerou um monte de casamento, né? A migração dos estudantes. Muito. O nosso problema em Manaus com relação a namoro é que os costumes lá eram bem diferentes. Manaus era 100 vezes adiantado com relação a Natal. Estavam lá na frente. O que exatamente o senhor quer dizer com isso? Você vai ler o livro e vai ter uma ideia dessas coisas. Ideia. Resultado. Não é isso? A nossa situação chegou a ser tão precária. Sim. Que água potável a gente pedia para o vizinho. Nossa. Nem filtro a gente tinha. E era uma vizinha assistente social, casada com um bancário, que nos ajudou muito. Quando via a nossa situação ruim, e batia o pé e sabia que não tinha almoço naquele dia, ela mandava uma panela com comida para nós. Que bacana. É um povo muito bom, tem uma índole muito boa. Muito bacana. Eu lhe digo com toda seriedade, eu tenho muito respeito pelo Amazonas e vou repetir, Manaus é a segunda mãe minha. Eu nem devia fazer isso, mas eu vou adiantar um pouquinho a história para a gente voltar. O senhor voltou outras vezes para visitar as pessoas, para rever Manaus ao longo da vida? Pelo menos umas 10. Eu estive agora em dezembro, completando 50 anos de formado. Nossa! Aí, viu as pessoas, os lugares? Os mesmos não, encontrei um bocado de velho buchudo, careca, cabeludo. Os mesmos não, é difícil. Que maravilha! Se eu puder usar a expressão, ó. Pode usar. Diabo pode, não pode? Pode usar. Um colega veio me abraçar e disse, Jairo Lago, você está aqui, Jairo Lago? Esse amigo, me desculpe. A má educação, mas quem diabo é você? Que eu não conhecia mais não, doutor. 50 anos que eu não vi o cidadão.
E lógico, só foram os que estavam vivos, porque eu já morri um bocado de gente. Em resumo, morei com o doutor Marcelo Montoril, Sim. Da turma. É. competente, respeitoso, educado, inteligente, mas tinha um problema para nós estudantes da República. Nós éramos estudantes da rede rasgada. E o doutor Marcelo era muito eclético, então ele sempre foi muito reservado e muito ele. Isso nos causou um pequeno problema, porque eu comprei uma arara por R$30 lá, uma arara vermelha, linda arara. E muitas vezes não deixava o doutor Marcelo dormir, porque eu soltava a arara dentro do quarto para acordar o Marcelo. Eu tinha um casal de papagaio estrela também. Também. Aí soltava o estrela dentro Dois do quarto. papagaios Eles e uma começavam a arara. brigar com a arara e Marcelo acordava. Eu vou perguntar isso para o doutor Marcelo quando Aí eu disse, eu preciso dormir. Tudo bem. Que maravilha. Não, Doutor Jair, já me perguntaram o seguinte, como é que você escreve um livro e não fala em medicina? Eu disse, eu não quero fazer o livro para contar medicina. Eu quero contar essa jornada. Essa jornada, isso aqui isso. me interessa. Obrigado, Agro. E mais pergunta aqui e comentário. Olha só a pergunta de quem é. O comentário, Dr. Bernardo Celestino Pimentel, que foi entrevistado aqui. Também. Inteligentíssimo. Jairo Lago, você só não falou... Tá assistindo, um grande abraço. Você só não falou de Léo, que era... Liu, E você sabe disso? que era seu grande amor. Doutor Bernardo. Hein? Doutor Bernardo, ela tá anotando. Liu, é? Ele mandou aqui, velho. Doutor Bernardo. Meu Deus, pra quê, né? Não, Tudo bem. mensageiro não merece pancada, portador não merece pancada. Isso aí é uma história Aí. muito comprida, Tá. que passa pela base aérea de Natal na construção feita pelos americanos. inclusive. Eita, doutor Bernardo foi longe. O senhor quer falar? Eu conheci Bernardo com 5, 6 anos de idade, Foi que era vizinho a essa pessoa Pronto, que eu olha aí. namorava com ela. E botei muitas vezes de carro pra fora. Vai embora, menino. Ele ia lá e encheu o saco, atrapalhava. Doutor Bernardo. Doutor Bernardo. Inteligentíssimo, compositor. Sim, ele tocou aqui, cantou, gente tocou. finíssima, Sim, muito inteligente. foi das boas entrevistas, né, doutor Geraldo? Trabalhou Foi de- conosco como estudante no Valfredo Gugel. Que maravilha. Eu já disse aí que eu passei no Valfredo mais de 35 anos da minha vida. A gente vai chegar nisso. Vai chegar. Doutor Jairo, vamos falar agora, minha curiosidade. Como é que foi a volta para Natal? O senhor falou esse período, a gente poderia falar horas de Manaus, mas vai ter que chegar em Natal. Aí o senhor foi pro exército Eu e fui voltou pro para Natal. exército em 74. Me obrigaram a fazer anestesiologia em Manaus, um estágio, que a prioridade no Amazonas naquela época era ter clínico, obstetra e anestesista na fronteira. Ah, sim. É tão longe que de Manaus para lá, de avião, são 1.100 e tantos quilômetros. Se você for de barco, são 1.540 mais ou menos. Aí é na fronteira da Colômbia com o Peru. É longe, É doutor. lógico. Quando eu voltei para Natal, tinha saído do exército, tinha juntado um pé de meia pequenininho, mas juntei, porque na fronteira meu soldo do exército era 1.001 cruzeiros. Como eu estava na fronteira, o salário era dobrado, então eu ganhava 2.002. Quando eu vim para Natal, de repente, eu consegui trazer uns 14 ou 15 mil cruzeiros para Natal. Sim. Como eu vinha para cá ainda aventurar, fiquei na casa do meu pai, na Floriano Peixoto, onde eu nasci. Sim, isso. Em um ano eu tinha gasto meus trocados todinho, por manutenção, tá? Mas quando meu dinheiro acabou, eu já estava começando a trabalhar com anestesia. Aonde? No... Eu tinha estagiado no Hospital das Clínicas, inclusive com o doutor Delfino, Sim. e através de meu segundo pai em Natal, chamado Aloysio Leite Ramalho e Rochinha, foram meus segundos pais aqui em Natal. Começaram a arranjar onde eu trabalhar. Sim. Então eu comecei na Casa de Saúde de Petrópolis, depois esteve no cirúrgico, passei pelo São Lucas. Na década de 80 fui anestesista do batalhão, que hoje é Itapiru, que era 16 RI, no Hospital da Guarnição. Isso. E depois Zé Humberto, um ortopedista que trabalhou conosco no Valfredo, Sim.
me colocou no Catre, lá em Parnamirim. Sim. Foi pouco tempo, mas eu estive trabalhando lá. Lá também. Então, de repente, as coisas começaram a abrir, como se diz. Em Manaus, eu já tinha ensinado num colégio. Sim. Eu recebia 300 cruzeiros de Natal, da minha família. Sim. Fui agraciado com uma bolsa pela Secretaria da Saúde de 180, então já foi 480. Ensinava num colégio pequeno, supletivo, e ganhava 1.220 com estudinho, então eu já estava. E já não estava comendo guisado, nem ovo com seu nome. Aí eu já ia tava... para restaurante bom, Ah, a coisa já estava boa. Foi um professor meu, resolveu, por opção minha, que eu iria fazer no Rio de Janeiro cirurgia geral. Falei com ele, ele era cirurgião geral, era meu professor e eu me animei com isso. Sim. Até o dia em que o Exército me convocou e me obrigou a fazer anestesiologia. Através... Quem me obrigou a fazer isso? Quem? Vou citar o nome, Sim. não tem problema. Sim. Coronel Cipaúba, que era o chefe do Serviço Médico Militar do Exército na fronteira, no Amazonas todinho, aliás. E lá se vai para Manaus fazer o que eu não queria, mas fui. Ah, foi. Qual foi minha sorte? Quando eu cheguei em Natal, que eu sabia fazer um pouquinho de anestesia, aí foi minha salvação. Fui para o Hospital das Clínicas, o diretor na época era o doutor Reginaldo Trigueiro, e lá encontrei quem? Delfino, Raimundo Paiva, Walter Tavares e outros colegas, Antenor Porpino, Aloysio Leite, e a partir daí eu fui galgando mais alguma coisa dentro da anestesia, até começar em Natal a trabalhar efetivamente. Com anestesia. Com anestesia. Isso. Quando eu pensei que não, eu era anestesista do Hospital dos Pescadores. Todas as 5 horas da tarde eu estava lá para fazer redução de fratura em crianças. Menino, juntava 4, 5 menininhos daquele e pronto. Nossa. No dia 2 de novembro de 1983, começou o serviço de auditoria médico-hospitalar do INAMPS aqui do Rio Grande do Norte. Aí o que aconteceu? Me convidaram para ser auditor e eu fui. Aí o que foi que eu fiz? Abandonei a anestesia. Em resumo, saí perdendo logo. Sim. Deixei de fazer anestesia e fui ser auditor médico hospitalar com vários colegas. Vou citar os nomes dos que eu me lembro aqui. Neumann Figueiredo, Rubens Santos, Jaime Queiroz, Silvério Soares e tantos outros. Nossa. Mas tudo bem, como a anestesia era uma coisa que eu fiz e fazia, me sustentou durante muito tempo, muito bem, obrigado, mas não era exatamente aquilo que eu queria. Nossa. Não me arrependi não, Sim. porque resolveu muito da minha vida. Sim. Depois eu me separei da minha primeira mulher, que era pediatra, e casei com a segunda, Clélia Dias Leão, que é nefrologista, e que tem clínicas de hemodiálise aqui, Natal, Mossoró e Caicó, com outras sócias dela. E quando eu me aposentei do Valfredo, minha vida passou a ser essa que vocês estão vendo aqui. Conversar, contar piada, tomar minha cerveja. Mas vamos falar do Valfredo. Como é que o Valfredo entrou na Valfredo, vida do senhor? Fala do nós senhor e o Valfredo. começamos no Valfredo em março de 1976. Sim. Antes, alguns de Manaus que trabalham no Valfredo tinham sido contratados como professor na universidade, professor auxiliar, não era um nome assim. O Valfredo estava começando, não é isso? O Valfredo foi fundado em 74. Isso. Eu Então, cheguei o senhor lá em foi 76. praticamente fundador, senhor, do Valfredo. Quando eu cheguei lá, que era o diretor, o Dr. Onofre Júnior, resolveu-se que o Valfredo teria um pronto-socorro. Sim.
que só tinha o Hospital Miguel Couto, onde hoje é Que o... até então o Valfredo não tinha pronto-socorro. Não tinha. Tá. Aí nós fundamos o pronto-socorro do Valfredo. Valfredo Gurgel. Aí começamos com poucas pessoas. Era tão pouco médico que você guardava seu carro nos serviços gerais do hospital lá atrás. Hoje você tem que alugar o Midway para botar carro lá dentro. Você entendeu? Sim. Então você guardava seus carrinhos ali, depois foi ampliando o hospital. Depois de muitos anos fizeram o outro pronto-socorro, que é o Clóvis Sarinho, mudaram o nome, ampliaram e tal. E ali eu passei, no mínimo, 35 anos da minha vida dentro de um centro cirúrgico. 35 anos, Valfredo. 35 anos, foi 37, mas eu estou dizendo 35, que eu passei uns 2 ou 3 anos como coordenador de controle e avaliação aqui na secretaria. Agora, convivi com pessoas fantásticas. O doutor Geraldo trabalhou lá, não trabalha mais, né, doutor Geraldo? É pela idade ou porque desistiu? Em resumo, fiquei esse tempo todinho naquele hospital. 37 Vi anos. tudo que você imaginar de ruim na minha vida. Nossa, eu imagino. Até ameaça de morte eu tive lá dentro. Eu- Um paciente. Foi mesmo. Pode contar? Toda vez que alguém fala trabalhou no Valfredo, eu pergunto. não. Eu já ouvi muita história aqui de médico. Foi um cidadão, entre aspas, Sim. que eu fiz cair na besteira de perguntar a ele às 2 horas da manhã. Ele tinha levado um tiro. Eu perguntei, foi tiro ou facada? De máscara. Ele disse, doutor, isso não é pergunta que se faz. Bom, não está grave, não vai morrer, né? Agora, quando eu sair daqui, eu vou lhe pegar lá fora, o senhor vai morrer. Viu? Que isso? Tá certo. Agora vamos negociar uma coisa que é, o senhor sabe quem vai fazer sua anestesia? Eu disse, não, sou eu. Você quer sair vivo ou morto daqui? Isso é um assunto tão delicado e ético que eu não posso nem estar comentando aqui, mas... Não, mas agora é a Mas vou história do comentar, passado. já saiu. Pode comentar. Então vamos começar fazendo o seguinte, eu vou tirar a máscara para você olhar bem para minha cara, para não matar a pessoa errada. Sim, senhor. Em resumo, quando terminar essa história, o rapaz estava vivo, estava operado por doutor Edésio Macário, um dos maiores cirurgiões. Foi entrevistado aqui, nessa mesa, doutor Eu Edésio. trabalhei 15 anos com ele. Pronto, foi entrevistado aqui. Só Contou tinha um muita história detalhe, do eu não Valfredo. conseguia dormir, que ele operava a noite todinha, não tinha perigo. Nossa Até Senhora. amanhecer o dia. É mesmo. Literalmente catava e operava. Agora resolvia todos os problemas graves que eu vi na minha vida. Ele não é daqui não, ele é alagoano, né? Isso é de Maceió. Nossa. Em resumo. Sim, a história do rapaz. E aí, o rapaz estava Não, lá. aí quando eu fui no CRO, no Centro de Recuperação de Operação, disse, e aí, amigo? Ele começou a chorar. Doutor, me perdoe que eu estava nervoso. Ah, E quando você fica nervoso, quer matar quem está ali salvando, que conversa é essa? Agora eu vou lhe dar um conselho, não venha mais para o Valfredo não, que não vai dar certo. Vai embora. Vai. Claro, foi depois de sim. sarado, Isso, curado. isso. Até isso aconteceu ali. E história emocionante? Assim, história que ele emocionou, que o senhor Teve outra ficou curio- emocionado? Não, eu não fiquei emocionado, eu fiquei chateado e com muita raiva de cidadão, lógico. Não, alguma outra história que tenha ele emocionado? Sim, engraçado. Tem história, eu tenho 70 histórias de Valfredo Gurgel selecionadas, tragicômicas. Para publicar em livro? Não, porque a Edésio já publicou várias delas que eu trabalhei 15 anos com ele. Sim. Aí não dava. Mas Mas eu tenho 70 guardadas na minha Nossa. casa, eu vou tentar melhorar um pouquinho. Um dia eu lhe dou uma cópia eu disso. gostaria de ler. Em resumo, eu vi de tudo ali. O sujeito olhar para mim e dizer assim, eu quero ser atendido agora. Mas não pode, eu estou atendendo o cidadão aqui. Mas vai me atender. Amigo, eu tinha acabado de almoçar e o plantão era na quinta-feira, 1h da tarde. O almoço ainda estava no pescoço. Quando ele botou a mão aqui, o almoço começou a sair pelos ouvidos. Eu digo, é uma faca, um revólver, né? E o senhor vai me atender, mas eu não posso, mas vai. Aí puxou um troço e jogou no chão, disse que era uma carteira do NPS. Tem disso, né, amigo? Meu Deus. Mas tudo bem, eu não dei chance nenhuma, nem de você perguntar nada a mais. Eu perguntei um monte de eu coisa. falo demais, né? Eu perguntei um monte de coisa. E história que emocionou o senhor? Que o senhor ficou assim com o coração pesado, emocionado, Claro, triste? eu não me Aconteceu? lembro do nome, mas infelizmente
é uma história que essa me emocionou. Eu quero saber. É traumática, inclusive, não sei nem se vale a pena contar isso. Mas uma mocinha de 15 anos aniversariou ali numa residência no bairro de Petrópolis. Sim. Juntou uns coleguinhas e passaram o dia brincando, tomando uma coisinha. À noite, ela chegou para a mãe e disse: mãe, nós resolvemos ir para Ponta Negra com meus colegas. E foram. 2, 3 carrinhos naquela época, foram embora. No meio do caminho houve um acidente, só morreu ela, no dia do aniversário. Mas o pior disso, eu era o chefe do plantão e era quem dava tudo que era notícia ruim para as pessoas, era comigo. Eu tinha que ir lá, Sim. gritar e tal, informar o que estava acontecendo. E quando eu cheguei no necrotério, a mãe estava conversando com a menina. Eu não lhe avisei que você tivesse cuidado e tal. É um negócio triste. Agora, se você pegar o que eu vi ali e jogar para cima de você, você descompensa. Ah, eu ia perguntar isso para o senhor. Que conhecer É. perfeitamente Como o que é aquilo. eu já perguntei para outros médicos, mas quero saber do senhor, que é uma pessoa sensível, uma pessoa inteligente. Como é que separa isso? Como é que separa para não levar para casa isso, para não levar para a família? Como é que o médico consegue separar isso tudo que recebe para poder continuar? Você tem que ir aprendendo, Sim. aprendendo. Não é do dia para a noite, não. No início, a primeira cirurgia que eu vi na minha vida, eu acordei em cima de uma mesa com oxigênio no nariz. Foi mesmo? Em Manaus, uma cesárea. Nossa. Fui ver a cesárea e de repente meu ouvido apitou quando eu vi aquele sangue descendo. Quando eu acordei, estava numa maca com um oxigênio no nariz. Foi que houve, foi que eu que você desmaiou aqui. E nunca pensei que ia passar 37 anos dando plantão. Nossa, Nunca pensei nisso. história. Tem muita coisa. Mas vai lá, pergunta outra coisa que interessa mais de perto. Não, perguntar sobre, o senhor falou uma frase muito interessante. Eu fiz anestesia e depois fui para outro ramo, aí fiquei nessa vida que eu estou aqui vivendo. Aí como foi essa continuidade da sua vida quando profissional? eu vim de Manaus, eu entrei, fui trabalhar no INAMPS. Sim. Quem assinou minha nomeação no INAMPS foi Daladias da Cunha Lima, que era secretária em 1975. Eu entrei no INAMPS no dia 3 de dezembro de 1975. Sim. Depois de uns meses fiz concurso, fui efetivado e me aposentei, acho que em 2013, mais ou menos. 2003, sei lá, não me lembro. Em resumo, conheci todos os municípios do Rio Grande do Norte, que eu fazia auditoria para o estado também. Sim. E para o INAMPS, então eu rodava esse estado todinho. Que bacana. Num carro luxuoso chamado Fiat 140, sem ar-condicionado, com os pneus careca. É mesmo. Nunca sofri um acidente, nunca. Mas tudo bem. Depois que foi instalado o SUS lá, Sim. aquele prédio tinha ar-condicionado central, som ambiente. Era uma coisa assim, que eu, quando cheguei em Natal, meu sonho era trabalhar ali. De repente eu me vi lá Eu dentro. estava lá. E depois de uns anos eu fui lá e vi que o prédio estava bem sofrido, cansado, desde a entrada do prédio até lá em cima. Eu trabalhava no 11º andar. Tudo bem. Eu, meu irmão Eduardo Moura. Meu irmão Eduardo Moura, quem era mais meu Deus, desse grupo? Cícero Lobo, que é engenheiro. Mas Cícero era parte administrativa só. Não fazia auditoria, que era só o médico que fazia auditoria. Conceição, eu não me lembro, Oliveira, eu acho, não me lembro do sobrenome dela. Nesse período, quase saindo do Valfredo, eu fui convidado pela secretaria, ainda no governo de Garibaldi, fazer um trabalho sobre o que era o Valfredo Gugel, da portaria até o necrotério. Nossa. Eu fiz esse levantamento e tenho guardado. Nossa. Era uma acreditação, né, do serviço. Quando eu terminei esse serviço, veio para Natal uma senhora chamada Maria Lali Meian, de Paris.
para dar uma cobertura aqui ao Valfredo Gugel. Ele era daqui, era do Rio Grande do Norte. E me convidou para ir para Paris fazer um curso de neuroanestesia no hospital onde ela trabalhava. Nossa. Eu fui, eu passei 2 meses em Paris. 2 fazendo meses em esse Paris? curso. Nossa. Era um hospital de psiquiatria e neurocirurgia, que tem a maior biblioteca de psiquiatria do mundo. Então era um hospital de referência. Eu tive lá 2 meses em Paris. Que coisa ruim, né, doutor Só Jairo? com Passar 2 problema. meses em Paris. O meu francês era do 2º ano ginasial e eu não podia falar alemão com ninguém lá que não ia dar certo. Não ia dar você certo. sabe dessa. Não ia mesmo. Então eu fiquei meio travado. Já falava um pouco de alemão, mas não podia. Eu entendia, lia as coisas, como eu ainda faço Mas hoje. conseguia beber café, beber cerveja, birra. Vinho, muito vinho. Né? Vinho, é bom, é bom. Aí fomos para lá, para quê? Para fundar o SAMU do Rio Grande do Norte. Eu, Américo Martins, que era cirurgião plástico, e Isaura, clínica do Santa Catarina. Sim. No hospital, nós fomos muito bem recebidos e começamos um estágio em 3 pronto-socorro em Paris. Olha, eu tinha saído do Valfredo, eu peguei o melhor pronto-socorro da França. Nossa. Então era uma coisa assim que não existia. É. Não existia aquilo. Para o que eu vi aqui, coitado. Sentia saudade do Valfredo, não? Eu doutor? queria ter trazido da França 5% dos campos que aquele povo jogava fora nas cirurgias. Que isso aqui ia ficar rico. Nossa. Resultado. Aí fui para o SAMU, treinar no SAMU. Eu rodei aquele Paris dia e noite, muitas vezes. Correndo naquela ambulância para cima e para baixo. Quem era viciado em SAMU era o doutor Américo Martins. Eu não tinha tantos amores pelo SAMU por causa daquela risca que a gente corria na rua, correndo com aqueles carros. É. Com paciente grave, mas não era grave de tiro e facada não. Sim. Era um infarto, era uma úlcera perfurada, era um apendicite agudo, um negócio desse. É. Quando eu saí daqui, o Valfredo já atendia em média, isso foi em 2002, Sim. atendia em média 1.000 pessoas por dia. Eu cheguei lá, quando tinha 100 pessoas no fim do dia, era um escândalo de atendimento, 100. Agora, são competentes, são ordeiros, mas são franceses. Não é fácil não. Não é fácil. Me respeitaram muito, me trataram muito bem, mas é você aí, eu aqui, entendeu? Mas a experiência foi boa. Ótimo. E a doutora Lali Meian nos ofereceu um jantar na casa dela naquele bairro de lá, famoso, São Germain. Na casa dela não tinha um item que não fosse do século XVIII, XIX, Nossa. tudo, o piano, tudo era Nossa. de 200 anos, não sei quantos anos. O que ela era? Condessa, doutor. Nascida, sabe onde? Em Caraúbas. Irmã de Piaba, que foi zagueiro do ABC. Meu Deus. Sim, senhor. Oswaldo. Condessa, irmã de Piaba, morando em Saint-Germain, Paris. Em Paris, sim, senhor. E pior, a mulher era top de linha, ela era anestesista, né? Ela era tão top de linha que ela criou o serviço de neurocirurgia experimental no próprio hospital. Ela criou, construiu o bicho com recursos federais de lá, mas era uma mulher inteligentíssima, muito simples. E um dia me perguntou, Lago, como é que estão meus primos lá em Caraúba? Eu digo, "Mas só Deus sabe, isso aí não é comigo não tenho nada com isso." Resultado, gostava muito da família, inclusive dos primos dela, tinha todo respeito, mas de uma simplicidade você precisava ver. Que bacana. A mulher casada com o conde. Ela saiu daqui na época dos militares, fugida para Paris com o passaporte arranjado, Nossa. segundo ela. Sim. E em Paris ela chegou sem saber uma palavra em francês. Nossa. Depois, o curso dela aqui até o 2º ano não serviu para nada. Quando ela chegou em Paris, ela teve que fazer vestibular de novo e fez. E sabe o que aconteceu, doutor Geraldo?
foi agraciada da turma, doutor. É muito. Não é bom. Depois recebeu uma medalha de honra da França. É aquela medalha a mais importante que tem lá. Nossa, foi muito alto, olha. Não, foi. Mas era de uma simplicidade, você não acredita. Que história fantástica. Aí, Lali chegou para mim na biblioteca do hospital e disse, olha, aqui tem 17 trabalhos meus sobre anestesiologia no mercado comum europeu, tá certo? E tudo isso aqui é livro que você acesse na hora que você quiser. É só chegar aqui, pegar e falar com fulaninha, a secretária. Pronto. Era desse jeito. Agora o que eu vi lá, centro cirúrgico, era um túmulo, ninguém abria nem a boca. Silêncio total. A ponto de um dia eu perguntar ao enfermeiro anestesiologista, que eles têm lá, né? Faz 3 anos de curso, e auxilia o anestesista. Eu fiz uma pergunta a esse rapaz, ele respondeu um pouquinho alto, imediatamente todo mundo mandou ele se calar. Nossa. Estava vendo cirurgia. Era desse jeito. Então eles são competentes, respeitosos. E tem outro detalhe. Toda quarta-feira o almoço, para quem não ia mais trabalhar, era regado a muito vinho no hospital. Se você já estava dispensado, não ia dar plantão, tinha vinho farto nas mesas, farto. E o almoço era fazão com javali, toda quarta-feira. Igualzinho o Valfredo, né? O Valfredo era uma bandeja de ovo, com um saleiro, não era assim? Um pote de café e se vira, acabou-se. Sim, senhor. Você pegava uma bandeja com 50 ovos aqui, um saleiro e se vira. Se vira. Quando você queria comer alguma coisa aqui, na minha época pelo menos, você tinha que pedir no delivery. Do chinês, do não sei aonde, do 294, você pedia. Não tinha fazão, não. O sofá do Valfredo, na minha época, fomos nós que compramos a geladeira, a televisão, as cadeiras. Os próprios médicos. Faziam uma Dinheiro. vaquinha e compravam. Sim, senhor, não sei hoje como é. E, bom, isso foi o que eu vi na minha vida nesses tantos anos de medicina aqui em Natal. Muito. Vi coisas boas também. Por Também. exemplo, Ah. o doutor Edésio Macari, sem tirar o mérito dos outros, foi o maior cirurgião que eu vi de urgência e emergência. O que aquele rapaz eu vi fazer de cirurgia, você conheceu também, eu trabalhei com ele 15 anos. Com detalhe, naquela época amanhecia de dedo inchado, porque tinha ambu, não era aparelho não, geral. Quando era de manhã eu estava com os dedos inchados de soprar os pulmões do cidadão. Doutor Edésio contou algumas histórias aqui. Temos mais perguntas e comentários? Obrigado, Áglio. Ah, 1 hora já? Nossa Senhora. José Delfino. Nossa Senhora. Hã? Violonista. Não, José Delfino está aqui falando com o senhor. Jairo, Lali faleceu, sabia? Sabia. Sabia, pronto. Sabia. Lali faleceu. Eu estava com medo aqui de dar notícia ao vivo. Inclusive, Enfim, como deu ela é certo. casada com um conde de uma família Sim. nobre de lá, eles tinham, não sei se ainda tinham, um castelo pequeno, mas tinha. Nossa. E um dia ela me ofereceu o castelo por €1. Lali, eu não tenho dinheiro para tomar um vinho aqui, vou comprar um castelo. Não, ele vende por €1. Agora você vai assumir os impostos e reformar o castelo. Não. Quer não desiste. A conversinha é essa, né? Áglio, a gente está com 1 hora já de programa. 1h10 de programa, mas calma que dá tempo aqui para mais um pouquinho. Doutor Jairo, a gente está conversando aqui, o Lívio Oliveira, que é procurador e poeta, brincou aqui. Que memória! Eu estou impressionado com a memória do senhor. Minha memória? O senhor diz datas, nomes, sobrenomes. É a dieta. O senhor está falando da sua dieta aqui. O segredo da sua minha memória. dieta é aquela que eu lhe falei, é suave, bem suave. Pode falar aqui o segredo da dieta? Não, minha dieta resume-se a buchada, panelada, cabeça de bode, mocotó, mão de vaca, espinhaço de carneiro, que é o melhor que tem. Espinhaço de carneiro. É bom demais.
feito na palha do milho, amigo, é brincadeira. Não existe Mas é só como- final de semana ou também durante Não, a semana? o espinhaço é raro. é raro. Quem faz é doutor Neumann Figueiredo, Sim. que é uma pessoa que provavelmente um dia vai passar aqui. Mas porque- assim, buchada, sarapatel, o senhor come Não, é o tranquilamente? seguinte, a cabeça de bode, Ah, com muita frequência, vem de Mossoró. sim. Agora as buchadas, peneladas, essas coisas, eu compro aqui em Natal mesmo. Então, assim, carne de sol pro senhor é fichinha, né? Não, carne de é sol tira é gosto. comida de nobre, é filé, não quer isso, quer não. Quer não. E bebida, assim? O senhor tá Peixe cru, camarão cru também, eu gosto muito. Camarão cru mesmo. Cru. Não é cru. sushi, não, é camarão Não, cru bota mesmo. só o show e come, acabou. Mas com limão, o senhor tem o ceviche, né? Que você Não, bota não, limão. Não, limão não é camarão só no show Camarão, show e come. e pronto. Com cerveja, lógico, uma torradinha, né? Ah! Ninguém é de ferro. O senhor bebe cerveja em casa, bebe cachaça? Eu só bebo cachaça e cerveja, só. Só cachaça e cerveja. Eu não bebo uísque, eu não bebo vinho. Vinho porque é complicado para beber, né? Você tem que ter uma técnica, tem que conhecer o vinho. E cachaça é fácil de identificar, é fácil de beber. A cerveja, se estiver gelada, é qualquer um. É qualquer um. é. Tá bom, acabou. Por falar em cachaça, um apoiador nosso, que é a Cachaçaria Morim, mandou pro senhor aqui uma cachaça. Eu não acredito. Cachaça o senhor já conhece, claro, uma matuta Ixi, da Cachaçaria da Paraíba. Amorim, sim. Isso aqui é minha amiga há muitos anos. Pronto, aqui, cara. Beleza, muito bom, muito obrigado. De nada, vou botar aqui no Muito saquinho bom. de novo. Bota aqui, ó. Ó. Oferecimento da Cachaçaria Amorim. O senhor bebe com amigos, bebe sozinho, com família? Como é que é o ritmo? Eu tenho Do senhor. quase que um esquema montado para todo sábado ir para casa do meu cunhado, Célio Leão, que é agrônomo. Eu adorei, tem um esquema montado. Um esquema todo, ele já ligou ontem, por que eu não vou amanhã para casa dele? E por que Porque não vai? amanhã é a quadrilha do Mas por que não vai? São Agora, João. eu fiquei curioso, e por que não vai? Amanhã? É. Porque eu tenho um compromisso às 5 horas de outro São João, Ah, então. da Copa Ness, que o doutor vai lá, é um dos chefes. Sim. Eu tenho um filho anestesista que já separou as senhas para mim e tal. Então, Aí eu disse a ele que eu não posso ir amanhã, é um motivo nobre, então, filho. mas é o meu companheiro de beber, sistematicamente, não só aqui, como na praia, no veraneio. Eu trabalho numa mini oficina que eu tenho na praia, tenho todo instrumental para você trabalhar qualquer coisa lá. Eu tenho solda elétrica, serra de bancada, serra manual, furadeira de bancada, furadeira manual, tenho umas 4. Tem tudo que você imaginar. Como lá é quase um condomínio, são 5 casas da família, aí eu ajeito um cano quebrado numa, ajeito uma cadeira que quebrou o pé na outra, troco uma instalação elétrica, boto o refletor, faço um bocado de Que coisa. maravilha. Muito bom. Aí me pergunta, você anda para que se eu trabalho o dia todo na praia? Quando eu estou lá, né? Para quê? Aí eu fazia hidroginástica ali naquela escola, vizinho onde eu moro, na rua Marise Bastier. Marise Bastier foi a primeira mulher que atravessou o Atlântico sozinha no voo solo e chegou em Natal. Vindo de São Luís do Senegal, eles desciam de Paris, vinham para Senegal e de São Luís eles vinham para cá. Veio aqui nesse esquema Charles Lindenberg, Marise Bastier, que é a rua que eu moro, aquela Barnard, como é? Não me lembro. Não. Sara Bernard, Sim. que é a atriz. Não. Não? Essa morreu enforcada, não foi? Foi. Com o cachecol, é isso? Foi. Dirigindo um carrão grande. Foi. O cachecol Foi. enrolou no pneu e ela... A Marise Bastier era piloto. Piloto. É isso, piloto. Mas ela veio sozinha. Tá, ela não conhece a história Agora, dela. para atravessar esse voo, vocês sabem que hoje são 6 horas e meia de Lisboa para Natal, né? Ela passou mais de 40 horas, doutor, sobrevoando o Atlântico. Nossa. Eu não sei como é. Haja combustível. Com detalhe, E tensão. naquele tempo você não tinha como se orientar, não.
Você tem apenas um aparelho no seu avião chamado goniômetro, que era sintonizado com as rádios costeiras de onde você queria ver. Aqui em Natal, uma referência era a Rádio Poti. Sim. Então eu não entendia, porque de 10 em 10, 15 minutos a Rádio Poti dizia Rádio Poti ZYB5, transmitindo de onde eu não sei o que lá. Era pro cara que vinha no avião, no goniômetro, seguir o ponteiro do goniômetro apontando para cá. É por isso que a rádio dizia, então, eu não sabia disso. Era, sim, senhor. Bem que o Dr. Geraldo falou que... Aí Sabia tudo. eu tive a satisfação de visitar aquele museu da rampa. Sim. E quando eu entrei lá, eu sempre gostei muito de história, geografia, como eu disse, Isso. antropologia. É, que ia fazer Coisa antropologia. antiga, pronto. Aí, de repente, eu chego na rampa e a cidadã olha para mim, a mocinha orientadora lá, e diz: o senhor já ouviu falar em Franklin Delano Roosevelt? Eu disse: esteve aqui em Natal, num navio com Getúlio Vargas para resolver a construção da base aérea. Eu disse: realmente é isso. E aí, esse avião, esse era o avião dele, eu não sei o modelo, mas ele veio nesse avião. Um avião, hidroavião, né? É. Pousou aí no Rio Potegi, tudo bem. Quando eu pensei que não, fomos ver na outra sala uma Iole daqui para ali. Rio Grande do Norte 2, a Iole. E essa Iole, o senhor sabe o que é? Não só sei, eu vi a construção dessa Iole, prego por prego, parafuso por parafuso. Como é que o senhor fez isso? Eu tinha 10 anos de idade, meu pai era vigia do porto e me levava para as oficinas do porto para ver a construção da Iole. Nossa. Essa Iole, se você não sabe, foi remada por 5 pessoas daqui, 4 ou 5. Clodoaldo Becker, Oswaldo, Ricardo da Cruz, Otávio Fernandes e Antônio Duarte. Esse povo pegou uma Iole aqui e foi remando até o Rio de Janeiro. E tem os recortes dos jornais lá. Sim, exatamente. Clodoaldo Becker, Ricardo da Cruz. E o senhor viu a construção? Eu vi eles saindo do cais do Esporte Clube. Nossa. Quando chegaram no Rio do Sal, em Sergipe, a Iole virou e quebrou-se, eles voltaram nadando e começou a construção dessa que eu vi, Dessa a construção todinha, a Iole 2. Pronto. Nossa. Walter Fernandes, Clodoaldo Becker, Antônio Duarte, Ricardo da Cruz, que era o mais idoso, era o menos novo deles, era o que ia no Leme aqui. Foram até o Rio de Janeiro, remando 6 meses para chegar no Rio de Janeiro. Para visitar quem? Café Filho, que era o presidente da República naquela época. Nossa. Isso eu vi a Iole e ele saindo do Esporte Clube ali na Ribeira. Que história. E depois vi a volta deles quando eles foram na 2, saindo também para lá, mas depois eles pegaram a Iole, levaram para o Rio do Sal e continuaram de lá. E haja história. Por falar em história, o senhor, aquelas histórias todas de Manaus que nós contamos aqui, que o senhor contou aqui no começo, elas viraram um livro, que é Os Excedentes, é um livro do senhor. Fala como foi escrever, porque o senhor contou aqui, mas como é que foi escrever as histórias e publicar o livro, doutor Jairo? Quando eu comecei esse livro, tem história aí de quase 60 anos. Sim. Já, que eu fui para Manaus no dia 29 de novembro de 1968, no C-54, com esse povo todinho que eu citei. Isso. Com banco de paraquedista, não tinha pressurização, lógico, e fomos embora. E em Manaus passamos muito aperreio da vida, mas depois a coisa melhorou. Os que ficaram lá estão muito bem de vida. Estão. São os que o senhor vai visitar, né? E de vez em quando. Aqui e acolá eu vou lá, sou até compadre de um deles. O meu afilhado de lá já está com 51 anos. Filho de Tonheco, Antônio Duarte.
E tudo isso está relatado aqui. A dificuldade, a melhoria. Não, tem tudo aí. Tudo aqui. Você vai imaginar, eu não vou nem lhe dizer Não, eu tô louco para ler. que eu dormia em cima de um birô na Escola Técnica Federal de Manaus, porque eu não tinha mais outro lugar para ficar. Com um grupo, uns dormiam no chão, outros aqui em cima. O carnaval que as namoradas não brincaram. Ah, isso aí é uma história comprida que terminou Meu- uma confusão muito grande. Tô até Não, com medo de perguntar pro sem senhor. as namoradas, foi uma confusão com um colega. Isso foi? Que eu consegui tirar o colega da cadeia às 5 horas da manhã, num bairro chamado Petrópolis, lá no fim de Manaus. Quando eu cheguei lá, tá o colega preso, todo sujo, brigou com a polícia. E eu disse, seu delegado, esse cidadão está de plantão hoje na maternidade. O plantão dele é aqui, vai lavar os banheiros, pega aí o barril, o coisa, para esse rapaz começar a lavar os banheiros, para ele aprender. Aprender. Mas seu delegado, esse rapaz é um sextanista de medicina. Não interessa. Aqui ele é preso. Pega aí o negócio, vai limpar esse coisa. Aí entra um cidadão bem humilde, olha para ele e diz, professor fulano, o senhor está preso? Disse, quem é esse? Esse é meu professor lá no colégio. É o delegado que soltou. Deus Pronto. do céu. 5 horas da manhã, o cabo estava entrando de plantão na delegacia. Tô louco para ler esse livro. Produção, temos quanto tempo? Uma hora aí? Acabou já. Nossa, 1h35. Doutor Jair, por mim eu ficava aqui até 11 horas, mas a gente vai Bom, ter que terminar. Eu vou só pedir desculpa por alguns assuntos que eu não poderia ter relatado aqui. Não. Até por uma questão, por uma questão de ética. Não, Mas tá tudo tranquilo. o ambiente e o papo me fez por onde Isso. não deixar passar em branco. Pronto, perfeito. Só tenho a agradecer. Deixa eu aqui agradecer a todo mundo. Ah, meu Deus, eu estava tão empolgado, mas ainda tem tempo aqui, a produção me lembrou bem. O senhor é músico autodidata e toca gaita. E a gaita está aqui, a produção me lembrou bem. Eu gosto de tocar gaita desde pequeno. Eu acho que eu estou com 81 anos, eu acho que desde os 15 que eu mexo com isso. Não aprendi ainda não. Dizem que é um instrumento difícil, não é. Difícil é um violão, com 10 dedos, 6 cordas para você arrumar aquilo tudo, né, amigo? É difícil. E o senhor toca o que com gaita? MPB? Não, eu não sou músico. Nordestino? Músico toca tudo, eu só toco o que eu sei. Oba! Agora não conheço uma nota musical, e aqui para nós, só para nós. Não Sim, quero conhecer. só para nós, só para nós. Eu não quero conhecer também. Tá, não quer conhecer. Nota musical aqui só me atrapalha. Vamos ouvir agora. Vamos fazer o seguinte, só para dar uma ideia, Sim. eu tenho 25 gaitinhas na minha casa guardadas. 25 gaitas? Só que essa aqui e mais duas que eu tenho lá, são gaitas alemães. Essa é uma Rone alemã, que deve estar custando hoje uns 300 euros, coisa parecida, ou mais. É bonito, é bonito. É a melhor gaita que tem no mundo, é isso aqui. Vamos fazer o seguinte, só para não dizer que eu não toquei, vamos fazer o seguinte. Nossa! Doutor Jairo Lago tocando Carinhoso de Pixinguinha. Com esse momento lindo, a gente encerra a conversa de botequim. Doutor... Mas não é pixinguinha. Não é Pixinguinha? Fascinação. É fascinação. A cerveja pegou aqui. Eu voei. Peço desculpa a todos. Pegou bem, não pegou? É fascinação e não carinhoso.
Doutor... Com detalhe, eu não tenho nenhuma inibição de tocar isso não. Não? Eu já toquei no Caribe, já toquei na França, já toquei na Grécia. Onde eu ando Onde é vai? armado com isso E aqui. faz bem. É a primeira coisa que eu boto dentro da bolsa é minha gaita. Nossa, que maravilha. Foi um momento lindo aqui. Doutor Jairo, agradecer ao senhor. Eu só tenho que agradecer pelo Uma convite. entrevista maravilhosa. Doutor Jairo Lago. Obrigado, Palma. obrigado. E agradeço a todos e todas que aqui estão. Agradecer ao Simmed, na figura do Dr. Geraldo Ferreira. Aqui, agradecer a todo mundo que está aqui, muita gente bacana. Agradecer a produção, José Agro, Natália Chagas. Agradecer a Lula Belmont, aqui, dono do Bar Dallas Comida e Arte, que está aberto. E até o próximo Conversa de Botequim.